Hoje nós temos uma apresentação da bebê da Dai e do Mike, então tem uma turma aí também convidada por eles. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se parte da família, estamos muito felizes pela presença de vocês aqui. Aí, um pouquinho mais tarde a gente vai fazer essa apresentação. Na verdade o senhor já conhece a Ágata, né? Mas é importante, o Mike e a Dai estão trazendo eles aqui também para apresentar para a igreja, mas principalmente para que o Senhor também derrame mais de suas bênçãos sobre a vida dela. Eu quero falar hoje com vocês um pouco sobre Lucas 9, 23 e 24. Então, enquanto que as crianças, por favor. Ainda bem que sempre vocês me ajudam a lembrar. Que coisa. Lucas 9, 23 e 24, enquanto que vocês procuram aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse texto. Eu quero ler uma historinha que eu li essa semana e que eu achei totalmente sem graça. Num evento famoso por distribuir prêmios em categorias estranhas, o mestre de cerimônia anuncia entusiasmado: o próximo prêmio vai para a pessoa mais preguiçosa da plateia. Se acha que está em condições de concorrer, levante a mão. Todo mundo levanta a mão, menos um homem, de meia idade, que parece demonstrar pouco interesse. Parabéns! O senhor é o vencedor, diz o mestre de cerimônia ao homem. Seu prêmio é uma nota de $100. Ainda sem demonstrar emoção, o homem responde: você pode vir aqui e colocá-la no meu bolso? Cheio o cúmulo da preguiça, né? Ainda bem que não tem ninguém assim aqui, né? Manda uma nota de $100, nós íamos ter outro problema, né? Vamos falar do que é sério agora, né? Eu tenho 3 avisos aqui bem importantes, tá? Na semana passada, o Estevão falou sobre a conferência dos líderes do JUAD que vai acontecer no Paraná. Ele expôs aqui os valores que vão ser necessários para que cada líder possa ir. São 11 líderes. 11, né, Estevão? 11 líderes. E ele propôs deu uma oportunidade para quem puder, quem tiver no seu coração, de ajudar, ofertando para que eles consigam levantar um recurso, para que a gente consiga levar esses 11 líderes. O Estevão tem usado um termo muito que eu gostei demais. Ele tem chamado os líderes dos JUADs de missionários, né, Estevão? E é realmente isso. São 11 irmãos que estão ali todo sábado de tarde cuidando de crianças de 7 até 17 anos, crianças e adolescentes, e tem essa oportunidade de eles participarem dessa conferência para serem equipados, para receberem também do Senhor. Então é um valor alto, mas não é impossível, porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata, né? Então, uma forma de a gente cooperar, se alguém quiser, tiver isso disposto no coração e puder, então dar uma oferta nesse sentido, para que eles possam ajudar nesse envio desses missionários então para essa conferência. Pode procurar o Estevão e a Ellen, de preferência hoje, né, Estevão? Porque tem data ali para fazer a inscrição, tá? Então, talvez você não tenha nenhum recurso hoje, mas se tu te expõe no teu coração algo, fala para ele para combinarem alguma coisa daí, tá bem? Um outro aviso importante: no culto da semana que vem, domingo que vem, é o nosso culto de ceia. E vocês lembram que nós combinamos? À noite. Que vai ser à noite, tá? Nosso culto de ceia de semana que vem vai ser à noite, 19 horas, tá bom? Então, se tu quiser vir passar o dia aqui no sítio e ficar pro culto, pode fazer. Se tu quiser só vir à noite também, tranquilo. Mas venha, é o nosso culto de ceia, é importante estarmos juntos, tá bem? E um outro aviso muito importante, aqui eu quero, assim, todos eles nós precisamos de engajamento da igreja, mas nesse também um engajamento muito, eu espero um engajamento muito importante de todos, tá? Nós vamos ter um batismo dia 18 de dezembro, vai ser no sábado à tarde. A gente nem combinou horários, 15 horas, pode ser? 15 horas, nós vamos ter provavelmente já confirmados 7 adolescentes para o batismo.
São frutos, 5 deles diretos, 2 são filhos já da igreja, né, Estevam? E 5 deles são fruto do ministério de Joade, tá? No dia 7, nós vamos nos encontrar com esses adolescentes e os pais. Então eu gostaria que a igreja estivesse orando, porque eu vou estar ministrando com eles a respeito do batismo, mas na verdade o que eu vou estar falando é sobre o Evangelho, tá? E vou estar ali, quem sabe, tendo acesso ao coração dos pais também. Então, dia 18 a gente vai fazer o batismo. E o que eu gostaria de engajamento da igreja, além da oração, tá? É estar aqui naquele dia. Estar com a gente naquele dia. A gente vai fazer o batismo aqui no Rio, tá? Vai ter familiares, vai ter os pais, os próprios adolescentes, lógico, para serem recebidos, mas a gente está visando as famílias, tá? Poder levar o amor de Deus para as famílias. Então eu quero te convidar para estar aqui no sábado à tarde. Traz chimarrão, pode vir antes, pode passar a tarde aqui, mas às 15 horas então vai ser o batismo, tá bem? Posso contar com vocês? Amém? Vamos fazer isso? Amém. Beleza, era isso que eu tinha então de aviso. Vamos para a palavra. Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Eu acho que todos aqui já escutaram a expressão: essa é a cruz que eu tenho que carregar. Ou, essa é a minha cruz. Vocês já escutaram essa expressão? Alguns já falaram isso? Será que esse texto está falando dessa cruz? Mas eu queria te eu queria te convidar a nomear a tua cruz agora. Nomeia ela. O que tu acha que é a tua cruz, que tu está carregando hoje? Nomeia essa cruz. Às vezes, quando a gente ouve essa expressão, essa é a cruz que eu tenho que carregar, é o marido falando da esposa. Ou a esposa falando do marido: essa é a minha cruz. Ou os pais falando dos filhos, ou o filho falando do pai. Ou a gente se referindo a uma enfermidade: essa é a minha cruz. Ou se referindo a uma situação de dificuldade financeira, ou a uma perda, ou alguma circunstância ali que está acontecendo na nossa família, com algum familiar, e vem essa expressão: essa tem sido a minha cruz durante tantos anos. Mas será que é dessa cruz que esse texto está falando? Mas é e não é. Tá? Vocês vão entender lá no final da palavra o que eu quero dizer com isso. Mas eu gostaria que tu pensasse aí, e quem sabe durante o tempo que a gente vai conversando, tu está nomeando aí. Talvez tu tenha mais de uma cruz. Tem gente que gosta de carregar um monte de cruz, né? Coloca uma do ladinho da outra enquanto vai suportando, vai carregando, né? Mas será que é isso que Jesus quer? Será que é disso que ele está falando aqui? Será que essa palavra de Jesus se refere a esse tipo de sentimento ou entendimento que se tem a respeito desse versículo? Bom, Jesus ele está convidando nesse texto a todos que querem segui-lo a entrar em uma jornada de renúncias. Jesus está dizendo isso: olha, se tu quer vir após mim, então tome a tua cruz e siga-me. Quando ele fala em negar-se a si mesmo, nós temos aprendido, temos falado muito aqui, eu gostaria de nomear algumas coisas, pontuar algumas coisas. Quando ele fala de negar a si mesmo, ele está falando de não mais eu, Abel, mas Jesus é o centro da minha vida. Nego a mim mesmo e sigo a Jesus. Não mais eu, mas Jesus é o centro da minha vida. Não mais a minha vontade, mas é a vontade de Cristo, é a vontade de Deus que eu desejo seguir. Não mais a minha vida, eu entendi isso, não mais a minha vida, mas é a vida de Cristo que de fato funciona. A minha vida, as minhas habilidades naturais, a minha maneira de reagir às coisas de uma maneira carnal não funciona. O que funciona é a vida de Cristo em mim. Não mais a minha força, mas a minha força
ou melhor, mas é a força dele, é na força dele que eu me movo. Então quando Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo, talvez tu possa considerar essas coisas entre tantas outras. Não mais eu, não mais minha vontade, não mais a minha vida, não mais a minha força. Mas Ele é o centro de tudo, Ele é a minha própria vida. Agora, negar-se a si mesmo, esse convite de Jesus, é uma decisão. Ele deixa muito claro, se tu quiser ser meu discípulo, tome a tua cruz e siga-me. É uma decisão. E o que eu tenho aprendido na minha vida é que essa decisão ela é tomada todos os dias, algumas vezes por dia. Onde eu nego a mim mesmo e decido seguir Jesus. Não mais a minha vontade, mas a vontade dele. Não mais a minha força, mas a força dele. Não mais eu no centro do universo, mas Jesus no centro da minha vida. Então eu tenho aprendido que são decisões que nós tomamos não uma única vez na vida, mas diariamente. Porque é só assim que nós vamos experimentar a verdadeira vida abundante que Jesus promete para cada um de nós. Irmãos, muitas pessoas se frustram depois de se tornarem cristãos. Vocês já viram alguém frustrado depois de se tornar cristão? Eu já vi. Porque eles pensavam que tudo ficaria melhor, seria mais fácil, uma vida de conquistas, uma vida de realizações, uma vida tranquila, sem conflitos ou necessidades. Sabe, às vezes se cria uma imagem que se tornar cristão e seguidor de Jesus é viver no mar de rosas. E na verdade, na prática, a gente sabe que não é assim. Por quê? Porque nós estamos vivendo num ambiente hostil. Nós estamos vivendo num mundo caído, comprometido por causa do pecado. E isso afeta nossas vidas. Isso vem sobre as nossas vidas. E por isso que o convite de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é tão importante. E irmãos, assim, é para cada um de nós. É para ti que está hoje aqui pela primeira vez. Então eu queria que tu prestasse atenção no que eu estou te falando hoje. É para cada um de nós. Não existe vida fora de Jesus. Não existe vida. A vida eterna a gente só encontra em Jesus. E esse é o convite dele para nós. E nós temos aprendido que a vida abundante que Jesus promete, vocês lembram onde a vida abundante começa? O pessoal que está nos assistindo na escola, aonde começa a nossa vida abundante? O ano que vem eu vou fazer as classes de novo. Aí todos estão convidados, quem não fez a fazer, os que não fizeram a fazer de novo. Vocês lembram que a nossa vida abundante começa em algo chamado a cruz? Nós só vamos ter vida abundante quando nós estamos conectados, ligados a Cristo lá na cruz. Nós somos colocados nele na cruz, nós somos unidos a ele no sepultamento dele, nós somos unidos a ele na ressurreição dele. Não sentimos isso, não vimos isso, não participamos fisicamente nisso, mas Deus fez com que fosse assim. E isso gera em nós, proporciona em nós, nos dá acesso a uma vida abundante. Então, muitos se escandalizam do verdadeiro evangelho porque estão esperando viver um mar de rosas. E infelizmente, hoje em dia, existem evangelhos sendo pregados por aí que não são o evangelho do Senhor Jesus, não são as boas novas vindo da parte de Deus para o homem, e é um evangelho que só oferece bênçãos de Deus. Deus está pronto para nos abençoar? Sim ou não? Sempre. Efésios 1,3 diz que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestes. Pergunto, Deus nos deve alguma coisa? Nada. Não nos deve nada. Mas Ele insiste em nos abençoar. Mas às vezes nós nos escandalizamos, ou podemos nos escandalizar do verdadeiro Evangelho, porque ele começa na cruz. Começa com perda, com renúncia, com abrir mão, com me render, com deixar Jesus governar. E Jesus sabia que nós humanos iríamos muitas vezes nos escandalizar desse Evangelho, ou nos escandalizar dele.
E ele, prevendo isso, ele falou, e está registrado em Lucas 7, 23, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então Jesus sabia que ele seria motivo de escândalo. Se a gente for pensar nos dias que Jesus viveu, os religiosos da época se escandalizaram por Jesus. Os pecadores da época foram salvos por ele. Os religiosos da época não queriam abrir mão dos seus confortos, da sua maneira de viver, da sua vontade. Os pecadores não tinham nada a perder. E por isso que eles foram alcançados por Jesus. Quem foi alcançado por Jesus nos dias em que ele viveu aqui na terra foram os pecadores. Os religiosos, a turma dos fariseus, dos escribas, aquela turma que era, os doutores da lei, eles não se deixaram alcançar por Jesus. Por quê? Porque não aceitaram o convite dele de tomar a cruz e segui-lo como um verdadeiro discípulo atrás dele. Então, nesse texto de Lucas 9, nós também vemos Jesus falando sobre a tentativa do homem de viver por suas próprias forças. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Irmãos, na vida cristã, existe um padrão que é diferente do padrão do mundo, do padrão pelo qual nós somos influenciados pelo mundo também. Na vida cristã, força, resistência, autoconfiança, elas são sinônimo de perder a vida. Entenderam? O mundo diz para nós, se tu for o mais forte, o mais inteligente, o mais destemido, o mais corajoso, tu vai ser vencedor. O padrão de Deus é diferente. Para o padrão de Deus, o quanto mais eu sou, isso mostra que eu não tomo minha cruz, não desejo tomar minha cruz, não nego a mim mesmo, consequentemente eu não vou experimentar a vida abundante. Mas no reino de Deus, entrega, rendição, dependência, submissão são sinônimos de vitória, de ganhar a vida. Então vocês entenderam a diferença entre o reino de Deus e o mundo no qual nós estamos inseridos? Aqui o mundo nos ensina, tu tem que ser forte, o melhor. O reino de Deus diz, Jesus é o melhor e tu precisa dele. Sem ele a tua vida não vai funcionar. Sem ele a tua casa não vai funcionar. Sem ele as tuas forças não vão ser o suficientes. E nós encontramos um exemplo de Jesus nisso. Nessa questão de abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Quando Jesus estava no Getsemane, momentos antes de ser preso e depois crucificado, a Bíblia diz que ele está angustiado, a alma dele está aflita, e ele faz uma oração. Ele diz assim, Mateus 26, 39, Jesus está orando e diz assim, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus sabia por tudo que ele ia passar. Existia uma cruz a ser carregada, literalmente. E ele expõe isso diante de Deus e diz, Pai, se for possível, passe esse cálice de mim. Permita que eu não tenha que carregar essa cruz. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas que se faça a tua vontade. Então nós vemos aqui Jesus, ele decide perder a vida para ganhar a vida. E é interessante que Jesus ele perde a sua vida naquela ocasião para ganhar a vida para todos nós. Ou não foi isso que aconteceu? Jesus ele perde a vida para ganhar a vida por nós. No final de Isaías 53, fala que Jesus, ele visualizando com os olhos na glória que lhe estava preparada, ele suportou a cruz. Jesus ele abre mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai, porque ele estava olhando para a glória que o Pai tinha para dar para ele. Ele sabia que existia uma missão que precisava ser cumprida e ele foi até o fim e cumpriu essa missão. Agora, como tomar a cruz e seguir Jesus? Como funciona esse perder
para ganhar. Quando eu falo de perder, não soa bem nos nossos ouvidos. Não é assim? Quando a gente pensa em perder, ser derrotado, as coisas não darem certo, no nosso ponto de vista, não é bom, não é agradável, nós não gostamos e fugimos disso. Mas no padrão do reino de Deus, naquilo que Jesus propõe para os seus discípulos, ele diz que quando nós perdemos é que ganhamos. Quando nós morremos é que temos a verdadeira vida. Então é algo que vai na direção contrária de tudo aquilo que o mundo diz. Aí nós temos uma escolha. Vamos seguir o mundo, o curso que o mundo está indo, ou vamos seguir o que o Senhor Jesus está nos convidando a seguir? É uma decisão nossa, de cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele nos ensina algo interessante sobre essa questão de entrega. Em Romanos 12, 1, ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ele começa dizendo: eu rogo diante de Deus, rogo a vocês que vocês se ofereçam como um sacrifício. Será que Paulo estava dizendo para a gente se cortar, se chicotear, se jogar numa fogueira? Claro que não. Ele continua no versículo 2 e diz: como é esse sacrifício? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Trazendo para aquilo que a gente está conversando aqui. Paulo, ele estava dizendo assim: olha, o padrão do mundo é força, é autossuficiência, é tu no controle. Eu te convido a sacrificar isso. Te rende, te prostra, te entrega e deixa Jesus cuidar da tua vida. Assim, tu vai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, cada um de nós tem um propósito para o qual foi criado. Nós somos criados para cumprir um propósito. E se eu pergunto para ti, qual é o propósito para o qual tu foi criado? Tu sabe? E para aqueles que sabem, esse propósito está se cumprindo na tua vida? Sabe, o Senhor tem falado muito comigo nesses dias sobre isso. E algumas coisas que nós precisamos rever. E rever diariamente no nosso coração. Mas o Senhor tem um propósito. E Ele quer nos mostrar esse propósito. E quando Paulo diz aqui, para que tu conheça qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a tua vida, Ele, em outras palavras, está falando sobre isso. Existe um motivo pelo qual tu está aqui. Existe uma obra a qual Deus te deu para fazer. E para saber qual é a boa, perfeita vontade a respeito disso, te rende, te entrega, desiste da tua vida, deixa que o Senhor controle a tua vida. Não permite mais que a tua carne tome a iniciativa, mas deixa que Jesus tome a iniciativa. Mateus 11, 29. Eu vou ali que está aqui, ler ali que está um pouquinho diferente na minha tradução. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Daqui a pouco eu volto nesse texto. As palavras tome a sua cruz podem assustar. Durante muito tempo eu lia esse versículo e o que me remetia era assim: o tomar a cruz é estar pronto para sofrer. O tomar a cruz é estar pronto para receber um castigo. Isso que vinha, que saltava aos meus olhos. Então, às vezes, essa palavra tomar a cruz pode nos assustar. Mas eu queria mostrar um aspecto diferente disso para vocês hoje. Vem comigo
eu quero tentar pintar uma tela aqui. A Virgínia que é a pintora, mas eu vou tentar pintar uma tela para tu conseguir visualizar. Eu quero que tu tente visualizar isso. Lembra quando Jesus estava andando, carregando a cruz no caminho lá que ia para o Gólgota, onde ele seria crucificado? Pensa nisso. Tenta visualizar Jesus carregando a cruz dele. Jesus havia sido torturado, julgado injustamente, condenado injustamente, torturado. E aí ele foi condenado à morte por crucificação. E ele toma a cruz e ele começa a andar. Ele sai da cidade de Jerusalém e vai em direção a um monte onde ele seria crucificado. E ele vai andando por aquele caminho. Em determinado momento daquele caminho, Jesus ele cai, porque ele não suporta a dor, a fraqueza. Ele já havia sido torturado, havia perdido muito sangue, então ele está fragilizado. Um soldado romano nessa hora vem e obriga um homem chamado Simão a ajudar Jesus a carregar a cruz. Agora eu quero que tu pense nisso. A cruz que Jesus estava carregando não era para ser dele. E aqui nós encontramos uma figura da graça de Deus. Nós vemos o soldado romano obrigando Simão a tomar a cruz, ajudar Jesus a tomar a cruz. Na verdade, aquela cruz era de Simão. E Simão representa cada um de nós. Mas o que nos mostra aquela imagem? Nos mostra Jesus de um lado, Simão do outro, e os dois carregando a cruz juntos. Jesus toma a cruz que era de Simão. E para que nós nos lembremos disso, Jesus cai e acontece esse fato, e Simão ele ajuda a tomar a cruz, para que a gente lembre que aquela cruz é nossa. Jesus ele morreu a nossa morte. A morte que estava que nós éramos os condenados. Jesus ele tomou o nosso lugar, ele toma esse lugar. Então vamos lá, Jesus ele continua caminhando, Simão ajudando ele, agora ele chega no Gólgota, ele chega no monte para ser crucificado. Aqui nós encontramos uma outra figura. Jesus ele é colocado numa cruz, mas ele está sozinho naquele monte. Do lado direito tem um homem crucificado, do lado esquerdo tem um homem crucificado. Isso me traz uma outra figura da graça de Deus. Nós fomos crucificados com Cristo. Todos nós aqui já fomos crucificados com Cristo. Amém? Paulo ele diz isso. Nós fomos crucificados com Cristo. Entendam, todos nós aqui. Agora, o que aqueles 12 homens representam? Duas decisões. Um homem estava crucificado junto com Cristo e ele reconhece Jesus como o Filho de Deus. O outro homem estava crucificado junto com Cristo e nega Jesus como Filho de Deus. O homem que aceita Jesus como Filho de Deus, ele recebe uma promessa de Jesus: ainda hoje tu vai estar comigo no paraíso. O homem que nega Jesus como Filho de Deus é condenado e morto. Eu não estou falando de morte na cruz, porque os três morreram na cruz. Ele morreu eternamente. Ele vai passar a eternidade separado de Deus. Já o outro que tomou a decisão de crer em Jesus como Filho de Deus, ele agora tem o privilégio de poder estar com o Senhor. Foi a promessa que Jesus fez para ele. Ou seja, Jesus disse para ele: tu vai morrer comigo, mas tu vai ressuscitar comigo. E tu vai ser exaltado comigo. É a promessa para todos nós, irmãos. Aqueles dois homens nos lembram que fomos crucificados na cruz juntamente com Jesus. E nos lembram que nós precisamos tomar uma decisão. Aceitamos a Jesus como Filho de Deus ou negamos a Jesus como Filho de Deus? Tomamos a nossa cruz para seguir a Jesus, ou dizemos: não, Jesus, eu não quero te seguir, eu vou continuar a minha vida aqui, do meu jeito dá certo, do meu jeito funciona, a minha vida está boa do jeito que está. É uma decisão, e é para cada um de nós. Eu quero continuar um pouquinho mais nessa visão. Imagine que Jesus ele é morto, então ele morre. A gente sabe que ele morreu e ele é sepultado. A Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Agora eu vou te fazer pensar numa coisa que não está escrito na Bíblia, mas que eu creio que veio para mim, veio sobre o meu coração como uma revelação. Imagina que Jesus, no terceiro dia, quando ele ressuscita, ele aparece para Maria, ele aparece para os discípulos,
E antes de todos os outros acontecimentos que a gente viu, ele volta para o Gólgota. Não está escrito na Bíblia e não estou dizendo que isso aconteceu. Estou falando de um nível espiritual, para a gente entender algo espiritual que aconteceu. Ele volta para o Gólgota. Vocês lembram que Jesus era marceneiro? Lembram? Sim. Ele era filho de José Marceneiro, então ele aprendeu o ofício do pai. Pois é. Vocês já pensaram em Jesus voltando para o Gólgota, olhando para aquela cruz que matou ele? Aí ele derruba aquela cruz, ele pega algumas ferramentas e começa a esculpir aquela cruz. Começa a mudar a forma daquela cruz. Começa a tirar umas partes, começa a cortar outras, começa a fazer uns encaixes e produz algo novo. Produz algo diferente daquela cruz. Ele tem um outro utensílio ali que ele criou. Primeiro ele morreu na cruz. E ele diz: toma a tua cruz e siga. E Jesus agora vai para o Calvário e esculpe aquela cruz e cria um outro objeto. Eu quero te mostrar o objeto que ele criou. Mateus 11:29 de novo. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é um jugo? Uma canga. Vocês já pensaram Jesus esculpindo aquela madeira da cruz, usando a madeira da cruz e criando uma canga? E aí ele diz assim: tomai sobre vocês a minha canga, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Parafraseando o texto de Lucas 9, tomai a vossa cruz, que é o meu jugo. Se coloquem debaixo do meu cuidado e sigam. Me sigam, não atrás, do meu lado. Eu quero te ensinar, porque eu sou manso, eu sou humilde, e tu vai assim encontrar descanso para a tua alma. Faz sentido? Isso faz sentido para ti? A cruz, ela é um convite de Jesus. Vem estar comigo, aqui do meu ladinho. Algumas semanas atrás eu cheguei aqui e o vizinho estava... alguém estava levando ali para o vizinho uma junta de bois. E quando a gente estava esperando ali para abrir o portão, o dono dos bois, ele colocou a canga sobre os bois. E me chamou a atenção que aqueles dois animais enormes ficaram quietinhos. O homem foi lá e colocou a canga, prendeu ela, pegou a cordinha e eles seguiram ele. Jesus está nos convidando a ter descanso para a nossa alma, nos colocando debaixo do jugo dele, do cuidado dele, nos colocando debaixo da cruz dele, nos ajudando a entender, a aprender, a entrar nesse lugar de descanso que só ele pode nos dar, irmãos. Só ele. Qual foi o nome que tu deu para a tua cruz lá no início? Todos deram nome para a sua cruz? No século passado, nós tínhamos um grupo, o Genésio vai lembrar. No século passado, Genésio, você te deu conta disso? Nós tínhamos um grupo de louvor muito legal, chamado Shalom. Esse grupo era diferente da banda aqui, que foi tão tremendo assim, que foi ministrado, né? Era um grupo que era só voz, violão e flauta. E era muito legal. Foi um tempo muito precioso, a comunhão que a gente tinha, a comunhão com Deus, uns com os outros que a gente tinha. Mas não quero falar sobre isso. Tinha uma canção que a gente cantava naquela época. Eu anotei o refrão dela dizia assim: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, nos trouxe grande salvação. Olha que coisa tremenda, irmãos. Jesus, ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida, vida abundante, vida plena, sem dificuldade. Não, vai ter dificuldade. Sem dor, não, vai ter dor.
mas descansados, sendo cuidados por Ele, num lugar de descanso para as nossas almas. Pois morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele nos trouxe grande salvação. Irmãos, tomar a cruz e seguir a Jesus é decidir não confiar mais na carne e confiar unicamente na vida de Cristo. Ele vive em nós. A vida dele funciona, a nossa não. Nós perdemos a nossa vida que não funciona para ganhar a vida dele que funciona em todos os aspectos necessários do nosso dia a dia. A vida de Cristo funciona naquelas áreas que a nossa não funciona. Agora, uma pergunta: o que tu precisa perder para ganhar? Qual é o nome da tua cruz? O que é que tu precisa perder para ganhar? Qual é a área que tu precisa render para que o Senhor Jesus seja de fato Senhor sobre a tua vida? Qual é a área? Como tu tem tomado a cruz? Como um fardo pesado? Algo que te constrange? Algo que te escandaliza? Algo que te faz mal? Como tu tem seguido a Jesus? Debaixo do jugo dele? Aprendendo dele, que é manso, humilde de coração? Descansando a tua alma nele? Essa semana ainda, a gente estava orando lá em casa e eu estava dizendo para o Senhor naquele dia, e eu preciso dizer isso todos os dias, lembrar a minha alma que Ele está cuidando de mim. Porque a minha alma muitas vezes é uma montanha russa. Às vezes eu estou lá em cima, às vezes eu estou lá embaixo. Mas é a minha alma, eu entendi isso, não é quem eu sou. E para que essa alma encontre descanso, encontre serenidade, encontre segurança, só tem um caminho, só tem um jeito, é confiar em Jesus. Na obra que Ele fez na cruz, que foi completa e não falta nada. Não há nada que a gente possa fazer para melhorar o que Ele já fez. Jesus nos chama a renunciar tudo para seguir a Ele. A gente poderia pensar assim: poxa, mas Ele é egoísta. Não é. Na verdade, ele diz: olha, renuncia tudo que não funciona na tua vida e recebe a minha vida que vai funcionar. Ele não é egoísta. Ele simplesmente sabe o que é melhor para cada um de nós. Para cada um de nós. Qual é o nome da tua cruz? Essa cruz que tu nomeou, o Senhor está esperando que tu entregue para Ele. E receba dele o jugo que vai te levar para um lugar de descanso, para um lugar de entendimento, para um lugar de humildade, onde tu vai aprender com Ele que é humilde de coração e tu vai encontrar descanso para cada área da tua vida. Qual é o nome da tua cruz? Amém? Vamos orar? E eu queria te dar uma oportunidade agora. Talvez a cruz que tu está carregando é pesada mesmo. E tu te deu conta que tu precisa entregá-la agora. E te colocar debaixo do jugo do Senhor. Eu quero te convidar para fazer isso. Aí tu está no teu jeito, entregando diante do Senhor, permitindo que Ele cuide de ti. Talvez tu ainda não segue a Jesus. Talvez tu ainda não aceitou o convite porque a cruz te escandalizava. Esse negócio de eu tomar minha cruz, não, isso não é comigo, a minha vida quem dou conta sou eu. Talvez tu está nesse nível ainda. O convite é para ti também. E o convite para ti diz respeito a tu confiar que Jesus está te oferecendo um jugo suave, um fardo leve, e Ele está te convidando para seguir com Ele. Ele vai te ensinar o caminho, Ele vai te ajudar em todas as áreas da tua vida. E eu queria que, se tu ainda não segue Jesus, que tu tivesse agora esse tempo de poder dizer: Senhor, eu quero sim te seguir,
Eu quero me colocar debaixo do teu jugo. Eu reconheço a Ti como Senhor da minha vida. Eu recebo a Ti como aquele que é único e suficiente para mim. Senhor, eu quero Te agradecer por esse tempo, por podermos ter estado juntos aqui. Obrigado porque louvamos o Teu nome com liberdade. E obrigado porque Teu Espírito, Senhor, Ele nos traz luz sobre nossa vida e sobre situações que talvez nós podemos nomear aqui e trazer até isso como algo pesado, um fardo pesado, uma cruz a ser carregada. Mas Ele primeiro faz com que a gente traga essa situação para depois nos oferecer a solução. E a solução se chama Jesus. E eu quero orar, Espírito Santo, para que agora Tu ministres no coração de cada um de nós aqui. Daquele que Te conhece há muito tempo, daquele que Te conhece há pouco tempo, daquele que aceitou o Teu convite, daquele que ainda não aceitou o Teu convite. E eu oro, Senhor, para que Tu ministres agora no coração de cada um aqui a verdade a respeito de quem é Jesus. Eu quero Te pedir, Espírito Santo, que Tu revele o amor do Pai agora nos nossos corações. E que a gente possa ter a confiança de uma maneira tranquila, receber o cuidado de Jesus. Poder andar do lado dele, aprendendo com ele. Porque ele sabe por tudo que nós já passamos e que ainda vamos passar. E ele já passou por tudo isso. E está disposto a passar conosco mais uma vez. Então, Senhor, eu oro para que o Teu Espírito esteja agora testificando no coração de todos nós aqui a seriedade que é tomar a cruz, se colocar sob o Teu jugo, Te seguir como verdadeiros discípulos, perder a nossa vida para ganhar a vida eterna, perder a nossa razão para ganhar aquilo que realmente é verdadeiro, perder os nossos direitos para termos o direito de ter a vida eterna. Senhor, grava isso nos nossos corações. Que não seja apenas palavras faladas ao vento, mas que sejam palavras gravadas no coração e que vão trazer resultados, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.